fornecida pelo sistema da sociedade. Então, convido a todos a participarem. Ok? Obrigado. Aproveito para informar que a programação do evento pode ser acessado no endereço que eu acabei de colocar aqui. Vocês terão acesso à programação do Congresso que vem ocorrendo desde o mês passado. Vocês podem dar as atividades que ainda faltam a acontecer. Lembro que no dia 26/11, às 19 horas, pelo sistema de registros. Nesse mesmo endereço que eu coloquei aqui no chat, vocês podem fazer as suas respectivas inscrições e selecionar a atividade que ainda falta a realizar. Convido a todos a participar. A presença de todos é muito bem-vinda. Professor Emiliano, quem está falando aqui é o Felipe da Unitest, trabalho junto com a Tati e com o Antônio. Só a Tati pediu para avisar que ela sai da sala para estar tentando resolver as questões do stream, tá? Ok, Felipe. E daqui a pouco ela vai me dar um retorno para se resolver. Por enquanto, vamos continuar. Não sei se já começou ou vai começar. Vai começar em alguns minutos. Ok, então. Vou parar aqui a gravação. Iniciamos mais uma atividade do SIC Farmaco. Então, a apresentação de hoje, a atividade de hoje contará com a apresentação da doutora Ana Cristina. A doutora Ana Cristina, do INCOR, na qual será moderada e fará a introdução da professora Ana Cristina, o professor Votan Tavares Lima. Um ano difícil para todo mundo, mas seguimos firmes na nossa atividade e na qual eu gostaria de agradecer inicialmente ao professor Votan pela sugestão e pela participação na nossa atividade. Ele será o moderador. O professor Votan Tavares de Lima é professor associado 3 do Departamento de Farmacologia do ICB da USP, coordena o laboratório de Fisiopatologia e Inflamação Experimental, é bolsista de Produtividade e Pesquisa do CNPq nível 1D, possui graduação em Biologia pela Unicamp, mestrado e doutorado em Farmacologia pela Universidade de São Paulo, com estágio na Universidade de Sherbrooke, no Canadá. Atua nos temas asma e seus moduladores, obesidade e hormônio de crescimento sexuais femininos, síndrome do desconforto respiratório agudo, decorrente do trauma intestinal e sua regulação pelo sistema linfático. Professor Votan, em nome de toda a equipe do SIC Farmaco, agradeço a sua disponibilidade em atuar como moderador desta atividade no SIC Farmaco de hoje, professor. Muito obrigado. Então, lembrando que o nosso SIG tem com o propósito de reduzir as distâncias geográficas e integrar o ensino e pesquisa em farmacologia terapêutica no Brasil. Os nossos participantes estão cada vez mais povoando o nosso mapa aqui. Hoje contamos com 21 instituições espalhadas pelo país, de todas as regiões. Pedimos que durante a sessão vocês permaneçam com o microfone desligado para evitar qualquer interferência no sinal. E as perguntas e comentários podem ser feitos a qualquer momento pelo chat e nós estaremos monitorando o chat para que possamos posteriormente voltar com as questões.
Basicamente, a nossa estrutura da atividade, como sempre, vem desses momentos iniciais de apresentação, a apresentação do tema da palestra, um tema estendido para a apresentação e o estímulo para discussões com um tempo de 40 minutos. E nos 5 minutos finais, nos direcionamos para o encerramento da atividade. Okay? É importante lembrar que, após o término da sessão, todos são convidados a registrar suas respectivas presenças, acessando esse endereço, RUT-RNP-BR/presença. Neste endereço, vocês informem o CPF e e-mail, cliquem em registrar presença. Dentre todos os SIGs lá presentes, selecionem SIG Farmacologia e Terapêutica, insiram o código da sessão de hoje, que é 90990, e cliquem em registrar presença. Vocês receberão um e-mail de vocês informando que a presença foi registrada com sucesso. Seguindo, então, a nossa atividade, passo a palavra ao professor Wotan Tavares de Lima, na qual, mais uma vez, agradeço a participação de hoje. Professor Wotan, a palavra está com o senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, professor Emiliano, pela oportunidade. Eu agradeço imensamente a acolhida da sugestão do nome da doutora Ana Cristina. Agradeço também a todo o grupo coordenador do SIG Farmaco por todo o trabalho que vem sendo feito e também parabenizo pela estrutura que está sendo cada vez mais abrangente. É com muito prazer que eu apresento a doutora Ana Cristina para os trabalhos de hoje. A doutora Ana Cristina, ela é cirurgiã dentista de formação e tem o seu mestrado e o seu doutoramento em fisiopatologia experimental pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estivemos juntos por um período no laboratório, no seu tempo de pós-doutoramento. Antes disso ainda, a doutora Cristina, ela fez um estágio na Universidade de Münster, na Alemanha, e hoje a doutora Cristina é pesquisadora do Laboratório de Investigação Médica do INCOR, o LIN 11, e tem as suas atividades voltadas para a fisiopatologia da inflamação, notadamente em eventos locais e sistêmicos. Então, a doutora Ana Cristina tem uma percepção da resposta inflamatória muito interessante. Ela insere nos seus estudos o envolvimento, a participação, a modulação dos hormônios sexuais nesses fenômenos, e com sua ida ao LIN 11, ela vem contribuindo de maneira muito interessante no contexto do papel dos hormônios sexuais femininos no controle, na modulação de métodos e de transplantes cardiotorácicos. Nesse sentido, eu fico muito feliz em poder ter tido a oportunidade de apresentar a vocês a doutora Ana Cristina e que ela tem agora a oportunidade de nos mostrar um pouco mais de seu belo trabalho que ela vem executando há alguns anos. Então, é um prazer muito grande. Eu passo, então, a você, Ana Cristina, a palavra e tenhamos todos uma boa manhã. Obrigado. Wotan, eu vou tentar aqui ligar a minha câmera. Eu já estou com o microfone funcionando, mas como a professora Roseli mesmo falou, seria interessante que eu tivesse com a câmera funcionando. Eu deixei para iniciar agora. Bom, eu vou começar falando, já agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, podendo mostrar um pouco do nosso trabalho aqui na Faculdade de Medicina, mostrar o que a gente tem feito em termos de processo inflamatório, como o Wotan mesmo já deixou meio introduzido o assunto, e também agradecer, eu achei sensacional, eu não conhecia a iniciativa do SIG Farmaco, o Wotan foi a pessoa que me introduziu a essa iniciativa de vocês, e eu achei extremamente interessante e positivo essa união entre todas as instituições no país todo, né?
realmente é uma quebra de barreiras, uma quebra de fronteiras, e a gente consegue passar um pouco do que cada um está fazendo para um grupo muito mais amplo de pessoas. Nesse ano tão difícil que a gente tem passado, essas iniciativas de utilizar a tecnologia e trabalhar online tem aproximado mais as pessoas até do que as iniciativas presenciais. Então, é extremamente positivo estar podendo participar e eu espero poder passar um pouquinho de alguma coisa que traga um pouco de conhecimento para todo mundo que está presente hoje. Gostaria de agradecer a presença, então, de todo mundo e começar, então, a minha apresentação. Como o Votan falou, meu foco é o estudo da fisiopatologia do processo inflamatório. No laboratório, a gente tem uma abordagem muito mais focada no processo inflamatório sistêmico. Os modelos que a gente trabalha são modelos de cirurgia cardiovascular, mais ligados à cirurgia de maior extensão, grandes cirurgias. E o foco, a gente está trabalhando ultimamente com duas principais linhas de pesquisa, uma que é a isquemia e reperfusão aórtica e a outra, que é a qual eu vou me focar mais hoje, que é o estudo para transplante cardiotorácico. A gente utiliza o modelo de morte encefálica, estudando a preservação, então, de órgãos para transplante. Bom, e o foco do meu trabalho, especificamente aqui no LIM, está diretamente interligado com a influência dos hormônios sexuais femininos nesses processos de inflamação sistêmica. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco, então, da influência dos hormônios sexuais femininos no processo inflamatório e dos estudos das alterações e dos métodos de preservação de enxertos que são empregados em transplantes cardiotorácicos. Como o professor Emiliano falou, então, as dúvidas de vocês vão vir depois pelo chat, né? Bom, o dimorfismo sexual existe e tem cada vez sido um tópico cada vez mais importante das pesquisas científicas. Nós sabemos que homens e mulheres diferem em diversos aspectos, não só de comportamento, como de fisiopatologia, e essas diferenças, elas advêm de dois principais fatores, os fatores genéticos e os fatores hormonais. Hoje eu vou focar um pouquinho nos hormônios sexuais, mas a gente não pode deixar de pensar que parte das coisas que nós vamos mostrar podem sim estar sofrendo influência, então, do genótipo do indivíduo, sendo ele homem ou mulher, uma vez que os cromossomos sexuais diferem e nós temos aí, nos cromossomos sexuais, uma influência bastante importante na regulação do sistema imunológico. A gente tem nas mulheres 2 cromossomos X e existe uma inativação aleatória de um dos cromossomos X ao longo do desenvolvimento, e essa inativação aleatória causa uma gama maior de clones celulares nas mulheres, permitindo uma resposta imune, dependendo do estímulo imunológico, diferente do que acontece nos homens. Mas hoje nós vamos focar mais nos hormônios, e esses fatores vão estar, então, influenciando a expectativa de vida, o metabolismo e diversas doenças. É sabido que muitas doenças diferem quanto à incidência e gravidade quando a gente aborda pacientes do sexo feminino e do sexo masculino. Muitos de nós já têm como conhecimento e experiência, inclusive, de conhecer pacientes, que existe uma incidência maior de doenças autoimunes, uma parte delas em mulheres, e existe uma incidência maior de problemas cardiovasculares nos homens. Isso altera, inclusive, a expectativa de vida, que hoje, sabidamente, na maioria dos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, as mulheres têm uma expectativa de vida maior. Tá? E hoje, então, a gente vai focar um pouco numa parte dessa influência dos hormônios na resposta inflamatória. Relembrando só para as pessoas que não estão familiarizadas com a cascata dos hormônios, a gente tem aqui um esquema simples da formação dos hormônios. Tá? Então, aqui a gente vai focar hoje nos hormônios femininos, mas a gente não pode esquecer que todos eles estão ligados por precursor comum, precursores comuns e vias. Então, a gente tem uma ligação muito importante dos hormônios sexuais femininos com hormônios como os esteroides, os corticoides, tá? Mas hoje a gente vai focar especificamente, os nossos trabalhos aqui focam mais no papel do estradiol na inflamação sistêmica. Mas eu gosto de sempre falar para os alunos que a gente não pode esquecer que os hormônios eles estão todos interligados e muitas vezes quando, por exemplo, você trata um animal numa pesquisa focando na progesterona, você pode estar alimentando as outras vias e ter ação dos outros hormônios. Então, o estudo acaba nunca sendo
tão específico. A gente tenta, na pesquisa científica, extrair o melhor de tudo, tentando isolar os fatores e os vieses, mas muitas vezes a gente precisa considerar que o nosso sistema não é perfeito e a gente tem que saber que existem outras moléculas no contexto que podem estar interferindo no resultado. Inclusive, nos nossos resultados, vocês vão ver que existe um papel muito importante da corticosterona nos dados que eu vou mostrar hoje. Bom, começando, eu trouxe só para, como a gente foca muito em animais do sexo feminino, eu trouxe só para a gente relembrar o ciclo feminino humano. A gente tem um ciclo de 28 dias, onde a gente tem a liberação em pico dos dois principais hormônios, do estrógeno e da progesterona, ou seja, a gente vai ter então o pico do estradiol gerando a ovulação e na sequência um pico da progesterona. Quando a gente fala, aqui a gente trabalha principalmente com ratos. Quando a gente vai falar dos animais, então, é como se a gente pegasse esse ciclo e apertasse ele ficasse mais curto. Então, a gente vai ter um ciclo de 4 dias, onde a gente vai ter os mesmos picos. A gente vai ter um pico de estradiol, seguido, então, de um pico de progesterona, tá? Então, na realidade, quando a gente estuda no laboratório, a gente tem que levar isso em consideração. Os ratos têm um ciclo mais curto. E uma outra coisa muito importante que a gente costuma falar e surpreender um pouco as pessoas que vão começar a trabalhar com fêmeas, é que as fêmeas de roedores, especificamente dos ratos, elas não vão ter o processo de menopausa. Então, a gente só tem, se você pegar um grupo de 100 ratas, aproximadamente 30 ratas vão ter uma redução dos hormônios ao longo do tempo com a idade, mas 70% vão manter concentrações altas do estradiol. Então, em estudando o processo de influência dos hormônios sexuais femininos em animais, a gente precisa levar algumas diferenças em consideração. Aqui no laboratório, com a iniciativa de tentar isolar um pouco as influências dos hormônios, a gente costuma focar nos 2 períodos do ciclo estral, onde a gente tem uma concentração maior de hormônios sexuais femininos. Então, a gente costuma isolar ratas em proéstero e éstero para os nossos estudos. Mais para frente, quando eu começar a mostrar os resultados, vocês vão entender um pouco o porquê, porque o modelo com que a gente trabalha tem algumas particularidades. Tá? Mas isso aqui era mais para vocês terem um pouco de noção de como a coisa funciona. A gente tem, então, 4 fases do ciclo, sendo que na fase de proéstero e de éstero é que a gente vai ter os efeitos mais agudos e mesmo logo após o seu pico dos hormônios. E esse pico hormonal, essa variação é que vai causar o efeito. Muitas vezes, quando a gente trabalha com hormônios, a gente se foca muito em dosar esses hormônios, quantificar e ver quais são esses níveis, mas existe uma variação individual. E o que importa no animal é a variação, não necessariamente o valor comparativamente a outros animais. Então, por exemplo, por uma rata que normalmente cicla, tem valores basais de estradiol em torno de 30 picogramas por ml, quando ela vai ter o pico dela gira em torno de uns 80, 120. Você pode ter uma rata em que tem valores basais maiores e que vai ter um pico maior. É a mudança, é a ciclagem, o pico do hormônio que vai gerar os efeitos. E não é tão concentração dependente. Por isso, quando a gente compara animais em relação às concentrações, é bastante difícil. A gente precisa de um N razoável para conseguir pegar diferenças significativas. Tá? Bom, como é que isso começou? Como é que começou esse estudo dos hormônios sexuais femininos na minha vida, né? Eu comecei trabalhando, como o professor Votan falou, com inflamação no mestrado e no doutorado, mas com um foco mais em outros modelos. Eu não trabalhava com inflamação sistêmica. Quem me apresentou a inflamação sistêmica foi o professor Votan. Eu fiz o pós-doutorado no laboratório dele e lá ele já trabalhava com hormônios sexuais femininos, com um enfoque mais voltado para a inflamação alérgica, para modelos de inflamação alérgica pulmonar. E, na época, a gente começou com um trabalho de iniciação científica de uma aluna que passou a estudar, então, fêmeas. A gente estava com algumas ratas e a gente desenhou um projeto para essa aluna com ratas. E o que a gente encontrou com as ratas no modelo de isquemia e reperfusão intestinal, que é um modelo que vai gerar um processo sistêmico de inflamação, a gente encontrou uma resposta extremamente
surpreendente. A gente, só para esclarecer aqui os dados de 2 primeiras colunas aqui, uma fêmea não castrada, uma fêmea que está ciclando normalmente. No laboratório do Votan, a gente trabalhava com todas as fases do ciclo estral, ou seja, a gente tem aqui randomizado animais de todas as fases do ciclo. Então, a gente tem aqui animais falsamente operados, ou seja, em projetos de cirurgia, a gente tem o animal que recebe todos os procedimentos cirúrgicos de anestesia e de tempo, mas esse animal não vai sofrer o modelo propriamente dito. Então, aqui é um grupo de animais não castrado, e a gente teve um grupo de animais castrados. A gente removeu os ovários desses animais 7 dias antes de fazer a isquemia e reperfusão intestinal. E o que a gente percebeu é que essas fêmeas que tinham os hormônios em concentrações normais, elas não respondiam ao modelo. Aqui a gente está falando, por exemplo, de atividade de mieloperoxidase, ou seja, a gente tem uma presença, ativação de neutrófilos menor no pulmão dessas fêmeas. Tá? E quando a gente castra, tirava os hormônios, a resposta começava a aparecer. A gente tinha, então, um processo inflamatório. E aqui ao lado, para mostrar para vocês, eu trouxe os animais do sexo masculino. Tá? Então, aqui a gente tem os machos, onde a gente tem os animais sendo submetidos à isquemia. Vocês esqueçam isso aqui, porque eu tirei os dados de tratamento. Então, na realidade, aqui a gente tem o animal chã e o animal isquêmico. A magnitude do processo inflamatório nos machos também é maior. Quando você vem aqui, ó, a gente tem em torno de 2 nas fêmeas castradas e em torno de 3 nos machos no pulmão. Em paralelo, só para ilustrar, eu também trouxe os dados de permeabilidade vascular a partir da utilização do corante azudivas, e a gente viu o mesmo fenômeno. As fêmeas que tinham seus hormônios em níveis normais não apresentavam o fenômeno de edema pulmonar após o modelo de isquemia e reperfusão intestinal, e quando elas eram castradas, acabava, então, aparecendo o efeito com, então, extravasamento do corante azudivas no pulmão. E nos machos, a resposta é bem mais exuberante. A gente tem em torno de 80, 90 na fêmea, e a gente aqui observa uma resposta bem mais exuberante nos machos. Então, a partir disso, começou uma curiosidade, um trabalho em cima dos hormônios, como moléculas possivelmente protetoras em modelos de inflamação sistêmica, como já é sabido na literatura que ocorre em processos sépticos e em modelos de trauma e choque hemorrágico. Nesse meio tempo, terminando, então, esses são os 2 trabalhos que foram resultantes, a gente tem um número de dados maior, hoje não é o foco, mas terminando esses 2 trabalhos do meu pós-doc com o Votan, eu ingressei, então, como pesquisadora aqui no LIM e comecei a trabalhar com o dimorfismo sexual no transplante de órgãos, que é o foco aqui do LIM 11. Por que trabalhar com dimorfismo sexual para transplante de órgãos? Quando a gente fala num transplante, a gente tem um doador do órgão e um receptor. E a gente pode ter diferentes combinações dessa doação se você for pensar no sexo do doador e no sexo do receptor. Então, você pode ter um órgão feminino sendo transplantado por um receptor masculino, o feminino para uma mulher e o masculino para o homem, e aí a gente tem eles chamam de matching, se você vai fazer o matching do sexo do doador com o receptor, e se isso é importante ou não. Existe na literatura um certo consenso, apesar de não ser um consenso absoluto, que para os principais órgãos transplantáveis, o sexo importa, o sexo do órgão que vai ser transplantado e em relação ao sexo do órgão, o sexo do receptor. Então, a gente tem aqui um primeiro trabalho, que é o trabalho mais definido com relação a isso, que é em coração. É um trabalho que fez prospectivo 67 mil transplantes de coração, foi avaliar o resultado e que mostra que existe um resultado pior quando o coração é feminino e é transplantado por um indivíduo do sexo masculino, tá? E a mesma coisa foi observada em outros órgãos, então, no fígado, no rim e nos pulmões. Houve sempre uma discussão muito grande que o que impactaria seriam diferenças morfológicas e de tamanho desses órgãos. Então, no começo, houve uma discussão muito grande que talvez os corações das mulheres fossem menores, mas existe um algoritmo e hoje em dia eles não transplantam órgãos com déficits de tamanho tão importantes. Então, existe uma adaptação do órgão em relação à necessidade do receptor. Então, isso não é mais considerado. A gente estuda outros fatores que estejam, então, influenciando o prognóstico pior de órgãos femininos em receptores do sexo masculino. Então, a gente, com essa base de literatura e com toda a experiência do laboratório em modelo de morte encefálica, a gente começou, então, a comparar
o animal de morte cefálica do sexo masculino com o animal de morte cefálica do sexo feminino. E por que isso é importante? Por que é importante estudar essa parte de transplante? Quando a gente vê clinicamente como é que as coisas funcionam, a gente fica bastante desanimado em perceber que para pacientes que estão no final de um processo de doença, onde eles não têm mais perspectivas de tratamento que deem algum tipo de sucesso e melhorem a qualidade de vida, o transplante é a única opção para esses pacientes. Aqui eu trouxe duas tabelas da BTO, tabelas da BTO, que é a Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos, onde a gente mostra a necessidade estimada de transplantes e o número real, o que está sendo realmente realizado. E dois órgãos extremamente importantes, como o coração e o pulmão, a diferença é muito grande, a necessidade é muito maior do que a capacidade, ou seja, da quantidade de órgãos possíveis de serem transplantados no Brasil. Então, e uma coisa que assusta é que quando você vem aqui, por exemplo, esses são os 2 últimos anos, né? A gente tem um número de doadores que se tornaram efetivos, ou seja, 32% dos potenciais doadores se tornam efetivos. Por quais fatores? Recusa familiar é um fator importante, porque a gente é uma sociedade que ainda tem um pouco de travamento com relação a essa coisa de doação de órgãos, mas outros fatores acabam impactando mais, e dentre eles tem que ser considerado que a conservação desses órgãos, a qualidade desses órgãos é bastante crucial para que o transplante possa ser realizado. E a manutenção desses doadores no Brasil, além de não ser padronizada, ela não é dada muita atenção à manutenção desses doadores. Então, muitas vezes, o órgão não está em condição de ser transplantado porque não houve um cuidado com a manutenção do doador. Então, esse é o nosso foco no laboratório, estudar a manutenção dos doadores e tentar contribuir de alguma maneira com terapêuticas que possam ser aplicadas aos doadores de órgãos para melhorar esses números. Então, vamos começar entendendo um pouco o processo de morte encefálica. No Brasil, os doadores permitidos para transplantes são os doadores em morte encefálica, fora as doações entre vivos. A gente não tem no Brasil doador em parada cardiocirculatória. Então, o maior número de doadores, coração, pulmão, praticamente 100% são doadores em morte cefálica. Então, a gente tem, pela morte encefálica, quando você tem a perda das funções do encéfalo, você vai ter uma disfunção hipotalâmica que vai gerar inúmeras alterações e, dentre elas, alterações hormonais e metabólicas. O conjunto das alterações, que eu não vou entrar em detalhes agora, leva à deterioração dos órgãos. A morte encefálica vai levar a uma liberação de catecolaminas, vai levar a distúrbios em todos os sistemas, e essas alterações vão acabar culminando com uma lenta deterioração dos órgãos. E dentre isso tudo, isso acaba gerando um processo inflamatório sistêmico. E a inflamação sistêmica vai contribuir para que esses órgãos se tornem inadequados para o transplante. E o tempo é muito importante, ou seja, é muito tempo que passa do momento em que a morte encefálica ela é decretada até o momento de captação do órgão, e o processo vai acontecendo, ou seja, torna mais ainda importante a maneira como esses doadores são mantidos. Então, quanto mais a gente entender o processo de morte e como esse processo de deterioração acontece, mais a gente vai poder interferir e tentar interromper, então, essa alteração que vai gerar, então, uma inadequação do órgão para o transplante. Aí a nossa pergunta era, será que é diferente o processo de deterioração dos órgãos entre homens e mulheres? Então, a partir do nosso modelo aqui no laboratório, a gente trabalha com um modelo experimental de morte encefálica, que ele é considerado um modelo de morte cefálica de indução rápida, tá? Nem sempre a morte cefálica na clínica acontece de uma maneira rápida, ela pode acontecer por um trauma encefálico que vai gerar um aumento de pressão e uma morte rápida, mas ela também pode acontecer de uma maneira lenta. Então, existem modelos de indução rápida e modelos de indução lenta. Aqui no laboratório, nós trabalhamos com o modelo de indução rápida, tá? Como é que isso funciona? Os animais, eles são anestesiados, são intubados, porque eles vão ser mantidos numa situação como se fosse uma UTI, ou seja, eles vão ser mantidos com ventilação mecânica, porque eles vão perder o controle, eles vão estar em morte cefálica. Então, a gente tem a perfuração
do osso parietal do animal, e através dessa perfuração a gente tem a inserção de um catéter de balão, catéter intravascular, que na realidade vai ser usado, então, para o aumento de pressão intracraniana. Esse catéter ele é insuflado no espaço intracraniano com aproximadamente de 400 a 500 microlitros de solução fisiológica, e com esse aumento de pressão intracraniana vai então ser desencadeada a morte encefálica. Como a gente confirma que essa morte encefálica aconteceu? O principal meio que a gente utiliza aqui no laboratório é que o animal ele vai estar cateterizado e a gente consegue acompanhar o pico hipertensivo, o aumento de pressão por liberação maciça, tempestade autonômica, uma liberação maciça de catecolaminas. Então, em torno de 1 minuto após a insuflação do catéter, a gente, quase que tá na mesma hora. A gente insufla o catéter, a gente vai observar um aumento bastante significativo da pressão arterial. Essa pressão, ela se mantém alta e ela vai, então, o animal, por mecanismos compensatórios, entra em hipotensão, ele mantém uma hipotensão em torno de 60 minutos e depois a pressão se normaliza. A gente não usa nenhum tipo de droga vasoativa, como é usado na clínica, para tentar evitar esse pico ou manter a pressão no nível normal, a gente deixa o fenômeno de pressão acontecer. E aqui nesse gráfico, a gente do primeiro trabalho já comparando machos e fêmeas, eu sei que está pequeno, mas a gente consegue observar que não há diferenças no parâmetro de pressão entre machos e fêmeas. Inclusive, a gente tem animais que foram castrados. Então, mesmo a castração, ela não interfere no padrão de pressão arterial no nosso modelo de morte encefálica. A partir, então, desse modelo, a gente começou então, a estudar os efeitos dessa morte encefálica nos animais do sexo masculino e do sexo feminino. Os animais aqui eles são mantidos por 6 horas, e a gente vai observando ao longo do tempo, a gente num tempo intermediário de 3 horas faz algumas medições. Então, inicialmente, a gente se preocupou em quantificar o estradiol e a progesterona nessas fêmeas submetidas à morte encefálica, e nessa quantificação veio a nossa primeira surpresa. A morte encefálica ela leva a uma redução aguda dos níveis, das concentrações de hormônios sexuais femininos já após 3 horas de morte. E essas concentrações se mantêm baixas, ou seja, há uma perda do estímulo central para a liberação de hormônio sexual feminino, ou seja, essas fêmeas elas perdem os hormônios. A gente tem aqui, para comparação, animais ovarectomizados com 10 dias anteriormente ao modelo. Então, esse animal aqui, ele já vinha com níveis baixos, concentrações baixas de hormônio e se mantém em níveis baixos. Aqui já não, o nosso grupo de fêmeas em estro ou proestro, ela apresentava essa média de concentração e acaba tendo, então, uma redução aguda dos hormônios. Em paralelo, outro fenômeno sistêmico que a gente observou, e teoricamente a gente observava inicialmente nos machos, é que os machos apresentam uma leucopenia em resposta à morte encefálica após 6 horas. E a gente não observa esse fenômeno nas fêmeas. As fêmeas elas não vão apresentar uma leucopenia. Agora, com os resultados mais adiantados, a gente já tem trabalhos publicados mostrando que essa leucopenia ela é resultante de uma linfocitopenia, que é gerada pela morte encefálica, e que nas fêmeas, apesar de haver uma certa linfocitopenia, existe uma mobilização bastante grande de granulócitos, que meio que compensa no número total de leucócitos circulantes. Então, esses foram os primeiros dados que a gente obteve em relação às diferenças entre na morte cefálica entre machos e fêmeas. Continuando o estudo, a gente focou, como eu já vinha do laboratório trabalhando com inflamação pulmonar, e o pulmão é um dos órgãos mais complexos para transplante, a gente focou no pulmão, e nesse primeiro trabalho a gente mostra que o pulmão das fêmeas apresenta um processo inflamatório pior, ou seja, ele está mais inflamado. A gente não tem nesse trabalho animais que não estejam em morte. A gente comparou 3 grupos em morte encefálica, a gente comparou fêmeas castradas 10 dias antes e machos, e a gente observou que os pulmões dessas fêmeas apresentam um maior número de células, ou seja, um infiltrado inflamatório maior, tá? E com relação ao edema, a gente não observou histologicamente diferenças. Tá? Então, o nosso foco inicial foi o pulmão, e em paralelo com a análise que a gente faz de histologia, a gente tem aqui no laboratório a possibilidade de fazer uma análise em vivo dessa microcirculação, de como está esse pulmão,
Então, é um microscópio de epiluminação, e através dessa tecnologia a gente consegue observar com o animal ainda vivo, a gente observa, então, os alvéolos pulmonares, e esses leucócitos são marcados com rodamina, e a gente consegue observar, então, essa microcirculação e os leucócitos passando na circulação, rolando nos vasos e extravasando para o tecido. E aqui a gente tem imagens, então, de um animal controle, né, um macho e uma fêmea, e a gente observa que realmente o infiltrado inflamatório nas fêmeas, isso aqui é após 6 horas, ele é bastante significativo. A gente realmente tem o maior número de leucócitos no parênquima pulmonar de fêmeas, tá? Então, isso aqui é uma observação feita em vivo. Em paralelo, a gente foi um pouco tentar entender mecanismos e mediadores que pudessem estar envolvidos com isso, e a gente observa que as fêmeas, elas têm maior concentração circulante de 5,1, que é o análogo da IL-8 humana, né? A gente tem a 5,1 como uma quimiocina bastante importante nos ratos. Então, a gente nas fêmeas tem maior concentração de 5,1. E a expressão da INOS no pulmão também, corroborando com maior ativação do processo inflamatório nos pulmões das fêmeas. Ou seja, a gente encontrou um quadro pior inflamatório nos pulmões femininos. Na sequência, o laboratório foca muito nos estudos vasculares e no estudo da microcirculação. Então, antes de a gente começar a trabalhar com fêmeas, a gente tinha dado já mostrando que a morte encefálica, ela leva a uma redução da perfusão mesentérica, da microcirculação. E é uma coisa meio imediata. Você estabelece a morte encefálica, após aproximadamente 30 minutos, você já tem uma perda. A perfusão normal dos microvasos seria em torno de 77%, cai para 30%. E se mantém, aqui é uma medição de 3 horas de morte encefálica. Isso aqui são animais do sexo masculino, a gente encontra isso como uma resposta vascular à morte encefálica. Quando aí a gente foi fazer a comparação para ver o efeito nas fêmeas, o que a gente observa é que não há essa redução de perfusão nas fêmeas. Elas não têm essa alteração na microcirculação. Quando a gente estabelece a morte encefálica no animal do sexo feminino e vai observar por microscopia intravital os microvasos da região mesentérica, eles continuam perfundidos. Eu acho que eu tenho aqui na sequência imagens, a gente consegue observar a rede microvascular. Isso aqui são fotos tiradas dos vídeos que a gente obteve dos animais. Então, a gente tem aqui a rede microcirculatória, ela é mantida nas fêmeas. A gente tem um pouco de perda nas fêmeas castradas, mas não é comparado. A gente tem, na realidade, os vasos se obliteram. A gente tem um fechamento dos vasos da microcirculação nos machos quando a gente faz, então, a morte encefálica. Tá? Essas análises foram feitas com 3 horas, tá? Não com 6. A gente no pulmão está trabalhando com 6 horas, mas inicialmente a gente começou analisando a microcirculação, por ser um efeito agudo, que já tinha sido observado até com 30 minutos, a gente trabalhou com 6 horas. Tá? Na sequência, a gente foi atrás de alguns mecanismos que pudessem estar envolvidos nessa manutenção da perfusão nas fêmeas. A gente já tinha trabalhado no Votan, já tinha trabalhado com óxido nítrico endotelial, e um dos efeitos mais conhecidos e estabelecidos do estradiol é o estímulo da óxido nítrico sintase endotelial e a liberação fisiológica de pequenas concentrações de óxido nítrico, inclusive é um dos mecanismos pelos quais as mulheres têm uma certa proteção cardiovascular durante a sua idade ativa com produção hormonal normal. Então, a gente observa que realmente as fêmeas elas têm uma maior expressão da enzima nos vasos do mesentério, elas mantêm uma expressão da ENOS. A gente não fez quantificação de óxido nítrico, mas a gente tem dados mais para frente, analisando inclusive ENOS em outros órgãos. E, além disso, a endotelina, que é um peptídeo e vasoconstritor bastante importante, que é liberado localmente, a gente tem, então, uma manutenção do controle de tônus íntegra nas fêmeas. Existe uma perda nos machos, tanto do braço vasodilatador, quanto do braço vasoconstritor. Aparentemente, as fêmeas elas mantêm um controle ainda dessa parte de tônus vascular. Esses resultados eles foram publicados em 2018, só que a gente continuou investigando, porque visualmente, quando a gente, deixa eu voltar aqui, quando a gente observa o fenômeno de perda da perfusão, a gente tem a impressão de que os vasos são preenchidos por hemácias e por
glóbulos, coágulo e células. Então, houve sempre uma curiosidade e uma pergunta que a gente focou no tônus, focou no controle das células endoteliais e da parte muscular lisa, mas a gente sempre pensou em avaliar um pouco a parte de coagulação e a parte de formação de trombos intravasculares para ver se isso também estaria envolvido no processo. Em paralelo com tudo isso, a gente analisou as moléculas de adesão endoteliais para tentar entender por que essas fêmeas, apesar de manterem a perfusão e aparentemente estarem melhores, vascularmente falando, tinham um infiltrado inflamatório maior. Então, a gente observou uma maior expressão de molécula de adesão nesse endotélio, e no intestino também o infiltrado foi maior nas fêmeas em relação aos machos. Ou seja, a gente tem um infiltrado maior nas fêmeas, e associado a essa manutenção de perfusão. Aí, como eu falei, a gente se preocupou muito com essa parte do acúmulo de células intravasculares. Então, nós fomos estudar, comparar o papel das plaquetas nesse modelo. O que estaria acontecendo, então, com as plaquetas desses animais. Então, a gente observa aqui, a gente tem os animais do sexo masculino, em preto, o grupo controle, em cinza, o grupo submetido à morte encefálica. A gente vai ter, então, nos dois, tanto em machos quanto em fêmeas, redução do número circulante de plaquetas, que pode ser resultante da formação de microagregados, uma vez que quando você obtém o material para contagem, as plaquetas que estão agregadas, uma vez que a gente faz essas análises em analisador hematológico, elas não são contabilizadas, ou seja, a gente tem uma perda, uma redução do número de plaquetas, tanto em machos quanto em fêmeas, mas ela é mais significativa, ou seja, é diferente nos machos, ou seja, nos machos a gente tem uma redução em relação às fêmeas em morte cefálica do número de plaquetas. A gente pegou essas plaquetas e foi fazer in vitro um ensaio de agregação plaquetária com ADP, tá? A gente usou ADP como estímulo agregante, e quando a gente observa, de base, as fêmeas apresentam uma agregabilidade maior. Quando você pega animais controle e coleta essas plaquetas, as plaquetas das fêmeas agregam mais. Elas agregam em torno de 70% a 80%. E a resposta das plaquetas dos machos é menor, né, em torno de 50%. Quando a gente faz a morte encefálica e retira, depois de 3 horas, essas plaquetas e faz o ensaio, o fenômeno se inverte. A gente vai ter plaquetas de machos agregando mais e plaquetas de fêmeas deixando de agregar. Tá? Esse trabalho foi publicado agora, esse ano, e os resultados foram bastante surpreendentes, tanto que a gente teve nesse estudo uma ampliação, a gente fez uma marcação de plaquetas com um anticorpo fluorescente e a gente conseguiu observar em vivo isso acontecendo. A formação de microtrombos intravasculares na microcirculação dos machos e a não existência desses trombos nas fêmeas. Então, a gente conseguiu marcar as plaquetas. Aqui a gente vê leucócitos com plaquetas agregadas. Eu não pus os vídeos, porque o formato aqui é um pouco mais complicado, ia ser difícil pôr o vídeo, até passar o vídeo, mas aqui a gente consegue ver na foto bastante nítido esses microagregados no vaso do macho, impedindo o fluxo. E nas fêmeas a gente não observa esse mesmo fenômeno. Ou seja, não é só o controle de tônus. A gente tem realmente formação de microtrombos nos machos, o que não ocorre nas fêmeas. E aparentemente isso está ligado à função das plaquetas, uma vez que a gente tem uma diferença na capacidade de agregação dessas plaquetas in vitro. Paralelamente a esses estudos, a gente tem aqui no laboratório a possibilidade de fazer um ensaio que é chamado de tromboelastometria. A tromboelastometria, ela é uma metodologia que permite observar a formação do coágulo ao longo do tempo. Você obtém o sangue do animal e você, dependendo do perfil que você quer estudar e das vias e das moléculas envolvidas na formação do coágulo, você consegue observar essa formação. E é um equipamento que depois dá um gráfico de como, e faz vários cálculos matemáticos para analisar a firmeza do coágulo, o tempo que demorou para essa firmeza ser atingida, ângulos de formação e vários outros parâmetros. Aqui eu trouxe uma parte desses resultados, onde a gente conseguiu mostrar que nas fêmeas a firmeza máxima do coágulo é menor. Ela não atinge o mesmo grau de firmeza que os machos atingem,
Tá? Então, a gente tem aqui a amplitude do coágulo, mostrando em gráfico também essa diferença ao longo do tempo. Então, aqui seria 5, 10, 15, 20, até 30 minutos. A observação de que, ela, mesmo ao longo do tempo, isso não muda. Tá? Então, a gente vai ter um MCF diferente. Tá? O tempo necessário para ter uma certa firmeza é muito maior nas fêmeas, ou seja, a coagulação realmente está comprometida nessas fêmeas em morte encefálica. E a gente tem os outros, né, grupos de análise, a gente não alia, porque assim, eles ainda dividem nesse kit que vem da tromboelastometria, eles ainda dividem em via extrínseca, via intrínseca, eles têm kits para análise do papel do fibrinogênio, eles antagonizam as plaquetas aí para ver só o papel do fibrinogênio na formação do coágulo, mas o fenômeno meio que se mantém ao longo do tempo. A gente, independente do teste, né? No Extend, que teoricamente seria via extrínseca, no Inten, seria via intrínseca, antiga via intrínseca, agora é tudo considerado um pacote único, né? E aí a gente tem aqui, deixa eu voltar, eu ia colocar do fibrinogênio, mas basicamente o resultado é o mesmo. A parte de fibrinogênio também está diferente nas fêmeas em relação aos machos, ou seja, não é só a plaqueta. A gente também tem o papel do fibrinogênio nessa deficiência de coagulação, ou seja, a fêmea ela não vai formar esses trombos, tanto por a plaqueta não estar agregando, como os outros todos elementos envolvidos nesse coágulo estão alterados. Bom, e aí, a gente, aprofundando mais, a gente foi buscar, então, confirmar aquele perfil hormonal dos animais em morte encefálica, e a gente já tinha também um resultado que eu não mostrei logo no começo. Os animais em morte têm uma informação muito importante. A lesão cerebral, ela leva uma redução significativa de corticosterona, que é o principal corticoide nos ratos, tá? Então, a gente não vai ter mais corticoides nesses animais. Então, esse fator é extremamente importante se a gente for pensar no controle endógeno da inflamação. Então, os animais em morte cefálica, eles diferem, por exemplo, daqueles animais que eu mostrei de isquemia e reperfusão, que são animais que vão responder com um controle endógeno, uma tentativa de controle endógeno do processo, liberando, ou seja, tem um aumento sistêmico de morte, não tem essa capacidade. E isso a gente sempre precisa levar em consideração quando a gente está falando no modelo de morte. Que isso aqui é extremamente importante para os efeitos que a gente está observando. A morte em si pode não ser um estímulo inflamatório extremamente grave, mas a perda desses hormônios é extremamente importante para a amplificação do processo. Aqui a gente só confirmou, a gente fez uma comparação então com animais controles que fizeram o procedimento cirúrgico, a gente tem aqui um aumento de estradiol, inclusive, e os animais em morte então não tem então essa liberação de estradiol, a gente não tem, o estradiol realmente cai, a gente tem uma redução do hormônio. E aí, a gente, para continuar estudando e aprofundando o conhecimento acerca do que a gente estava vendo, a gente aprofundou, então, em cima do papel do estradiol, então, sobre esses animais submetidos à morte encefálica. Então, a gente, primeiro, foi analisar melhor ratas que sofreram ovarectomia 10 dias antes da morte encefálica e que tiveram esse período de adaptação à redução. Ou seja, a gente queria entender se o processo agudo de redução dos hormônios era importante, ou seja, se a gente tivesse uma paciente, por exemplo, na menopausa, que entrasse em morte encefálica, que já tivesse uma adaptação do seu sistema à redução dos hormônios sexuais femininos, com regulação de receptores e tudo, seria essa paciente diferente de uma jovem que sofreu um traumatismo e entrou em morte encefálica? A resposta desses dois indivíduos seria diferente? Então, a gente ampliou um pouco o estudo com os animais overectomizados. Então, a gente estudou o pulmão desses animais e o efeito, então, da morte após 6 horas. Os dados apontaram para uma inflamação maior na fêmea não castrada, em relação à fêmea castrada. Então, a gente tem aqui o pulmão da fêmea com os hormônios no momento da morte, e aqui a fêmea ovarectomizada 10 dias antes. Aparentemente, é importante essa adaptação, ou seja, ela, não sei se a gente pode falar em proteção, mas essa fêmea ela teve um pouco mais de tempo para se adaptar à perda dos hormônios sexuais femininos. A gente tem um processo mais abundante de inflamação, mais agudo na fêmea
foi submetida à morte com os hormônios circulantes normais no momento da morte. A gente também analisou a expressão de inós nesse trabalho. Eu não trouxe todos os resultados, eu tentei focar nas coisas mais relacionadas à inflamação. Então, a gente tem um aumento da expressão de inós nesses animais, tanto proteico quanto gênico, ou seja, a sinalização inflamatória nessas fêmeas que estavam íntegras no momento da morte é maior. Ou seja, a perda aguda, rápida, que a morte encefálica induz nos hormônios é importante. Se você já está um pouco adaptado a isso, você não vai sofrer um efeito tão grande. Na sequência, então, logicamente, a gente foi atrás de, então, vamos tratar esses animais. Então, vamos repor. Será que se a gente mantiver o estradiol em níveis altos, porque é difícil manter em níveis exatamente fisiológicos, mas se a gente mantiver o estradiol circulando, será que a gente consegue fazer com que essas fêmeas não tenham essas alterações? E se a gente deixar e depois induzir um tratamento com o estradiol? Usar ele como uma terapêutica para tentar reverter efeitos da morte encefálica. Então foram desenhados 2 trabalhos, onde a gente submete ratas à morte encefálica. Então a gente tem um grupo controle que foi submetido apenas à anestesia e procedimento cirúrgico. Tem os grupos submetidos à morte encefálica, que são todos mantidos até 6 horas. E a gente tem 2 grupos tratados. Um grupo que vai receber o estradiol no momento 0, ou seja, a partir do momento que o balão é insuflado, começa a se fazer uma infusão contínua de estradiol numa concentração baixa, e ele vai receber essa infusão contínua de estradiol durante as 6 horas de manutenção dos animais. E, em paralelo, a gente buscou uma alternativa terapêutica, onde a gente deixa o animal durante 3 horas em morte encefálica sem tratamento, e aí tem um grupo que passa, então, a receber o estradiol a partir da 3ª hora, buscando, assim, uma informação acerca da capacidade terapêutica do estradiol nesses animais do sexo feminino após a morte encefálica. Nesse trabalho, a gente buscou focar nos 2 principais órgãos que são o foco do laboratório, que é o coração e o pulmão. Mas, paralelamente, estudos estão em andamento, analisando também o rim, e a gente também tem já algumas análises iniciadas em relação ao fígado. Trabalhos mostram que esse nosso modelo agudo, rápido, de indução rápida, ele é mais agressivo para o pulmão e para o coração. Então, a gente, como já tem esse foco cardiovascular no laboratório, a gente primeiro focou, então, no coração e nos pulmões. Tá? Então, os nossos primeiros dados que eu vou mostrar são dados de coração. Eles foram publicados também agora esse ano. A gente tem dados acerca da inflamação do músculo cardíaco, onde a gente foi analisar o infiltrado leucostário no tecido cardíaco. Então, a gente mostra que a morte tem uma tendência, apesar de não ter significância estatística, de aumento do número de leucócitos no músculo cardíaco. E é importante frisar que o coração não é um órgão extremamente inflamatório, tá? Ele é um órgão mais ligado a um metabolismo energético. O que é mais importante quando você pensa no músculo cardíaco é a sua capacidade de contração e a necessidade de energia que esse músculo tem. Então, a morte encefálica leva ao coração, normalmente as alterações mais importantes são alterações de morte celular e de metabolismo. E a gente analisou a inflamação também. Então, a gente tem aqui os dados mostrando que o estradiol foi capaz de reduzir o infiltrado leucostário para o músculo cardíaco, tanto no tratamento contínuo desde o início, quanto no tratamento instituído a partir da 3ª hora. Então, a gente conseguiu observar um efeito, e inclusive um efeito na redução de hemácias, ou seja, de hemorragia no músculo cardíaco. Então, esses foram os primeiros dados, e a gente continua, então, avaliando o coração em relação à expressão de alguns marcadores. Então, a gente foi olhar a expressão de enós no coração. A gente tem uma redução da enós significativa pela morte encefálica no coração. E se você for pensar, ele é um órgão revestido por endotélio, essa enzima é extremamente importante para o coração. Então, a gente tem uma redução da expressão da enós nas fêmeas submetidas à morte encefálica, e os 2 tratamentos com estradiol foram capazes de repor, ou seja, um deles de impedir a queda, uma vez que ele foi instituído logo no início,
e o outro foi capaz de reverter essa redução, ou seja, depois de 3 horas, você fazendo um tratamento contínuo com estradiol, a gente conseguiu fazer com que a expressão de nós voltasse aos níveis do Shan, né? Quando a gente foi analisar as outras moléculas, a gente não observou alterações na endotelina, e em ICAM existe uma tendência de aumento da ICAM no coração, o que explicaria a diferença que a gente encontrou lá na histologia com o infiltrado, ou seja, com o estradiol sendo capaz de modular a ICAM, apesar da gente não ter encontrado diferença estatística, a gente tem uma forte tendência de aumento da ICAM nos animais em morte encefálica. Uma coisa que é importante é que a gente estudou um marcador sistêmico de lesão cardíaca, que é a troponina 1, e esse marcador sistêmico de lesão cardíaca estava aumentado na 6ª hora nas fêmeas submetidas à morte, e o estradiol que foi instituído desde o início, ou seja, não houve a queda do estradiol nessas fêmeas, você não tem, então, o aumento desse marcador de lesão cardíaca. Com o tratamento na 3ª hora, a gente não conseguiu reverter totalmente a liberação de troponina, porque provavelmente essa lesão já se iniciou a partir do momento que o animal foi submetido à morte, e a gente não sabe, a gente tem essa limitação de tempo no modelo, a gente tem o nosso ponto de análise que é na 6ª hora, a gente não sabe o que aconteceria se mais tempo passasse, se haveria ou não um efeito, então, do tratamento terapêutico do estradiol. A sinalização é positiva, mas a gente não tem essa informação. A gente, para analisar essa coisa da morte celular, a gente foi estudar duas moléculas importantes para a apoptose. A gente estudou a expressão de caspase 3 no tecido cardíaco e a expressão de BCL2. A caspase é uma molécula que faz parte da cascata da apoptose, ou seja, a gente considera ela uma marcação pró-apoptótica. Então, a gente tem um aumento da expressão de caspase no coração das fêmeas submetidas à morte, com uma redução também por aquele tratamento que, na realidade, foi instituído para impedir a queda do estradiol. Ou seja, a gente tem uma manutenção dos níveis de caspase como se fosse um animal Shan. Se a gente consegue reverter essa ativação, provavelmente, da apoptose no coração. E também esse mesmo grupo, ele apresentou um aumento da expressão de BCL2, que no caso é o braço da anti-apoptose, né? Essa molécula que participa protegendo as células da apoptose. Essa que a gente estudou nesse trabalho, e a gente vê que o estradiol foi capaz de aumentar a expressão dessa proteína no músculo cardíaco. O que é importante falar também nesse trabalho, que eu não trouxe aqui porque era uma tabela cheia de números, mas eu acho que é importante mostrar, é que a gente analisa aqui no laboratório também a função cardíaca. A gente tem um catéter que é inserido no ventrículo esquerdo do animal, é uma análise em vivo, que mostra, então, curvas de pressão e volume, mostrando, então, o efeito da morte cefálica na função do coração, ou seja, na sua capacidade de contração do ventrículo esquerdo. E quanto de volume está sendo bombeado e a pressão que esse ventrículo está exercendo. E essas análises mostraram que a morte cefálica reduz a função cardíaca e os tratamentos não foram capazes de alterar significativamente isso, tá? Essas alterações estão muito ligadas a volume e mudanças que acontecem em todo o sistema circulatório pela morte, e o estradiol aparentemente não age nesses mecanismos. A gente tem outros tratamentos que foram efetivos em melhorar a função cardíaca, tratamentos esses mais ligados com o metabolismo hídrico, essa manutenção de volume intravascular e de volume circulante. Então, a gente tem um trabalho publicado com tratamento com solução salina hipertônica, e esse tratamento com solução salina hipertônica foi capaz, então, de melhorar a função cardíaca. O estradiol não foi capaz de melhorar a função, ele melhorou marcadores mais ligados à apoptose e ao processo inflamatório. Em paralelo ao trabalho de coração, a gente analisou, então, os pulmões. Então, eu vou mostrar para vocês agora, na sequência, os resultados do tratamento com estradiol após a morte no tecido pulmonar. Então, os dados que a gente analisou inicialmente no pulmão também foram voltados para o processo inflamatório, que no caso do pulmão é a principal alteração gerada pela morte encefálica. Então, aqui a gente tem células coletadas no lavado broncoalveolar dos animais após 6 horas. Então, a gente mostra que a morte encefálica ela é capaz de aumentar o número de células no lavado broncoalveolar.
E os dois tratamentos com estradiol, tanto aquele inicial e contínuo até o final, quanto aquele instituído na terceira hora, a gente consegue observar, então, uma redução significativa do infiltrado no lavado broncoalveolar. Paralelamente, a gente também fez análise por histologia, e por histologia a gente observou um fenômeno praticamente o mesmo. No parênquima pulmonar existe um aumento do número de leucócitos totais, e a gente só observou diferenças com o tratamento feito a partir da terceira hora, diferença estatística e mesmo visualmente falando, na histologia o efeito foi com o tratamento a partir da terceira hora. Em paralelo, a gente tem aqui as células observadas por microscopia intravital, por epiluminação. Então, a gente tem aquela imagem que eu já mostrei antes, do infiltrado na fêmea submetida à morte encefálica, e uma melhor visualização e uma situação melhor. Você consegue ver os alvéolos e ver a ausência de infiltrado, você consegue ver uma arquitetura pulmonar muito melhor nos animais tratados com estradiol. Bom, foi feita então também a histologia, a gente tem aqui os dados, então a gente tem o efeito do estradiol nos grupos tratados, a gente tem um efeito de redução de edema no animal tratado após 3 horas de morte. Aí também tem uma redução da hemorragia. A gente fez uma análise do extravasamento de hemácias no pulmão. Então, a situação do pulmão com o tratamento com estradiol, instituído a partir da terceira hora de morte cefálica, foi extremamente positivo. A gente tem um efeito protetor do estradiol e terapêutico do estradiol. Analisando as moléculas de adesão, a gente tem um aumento, a gente tem aqui a análise da expressão gênica de ICAM e VCAM, e aqui embaixo a gente tem a expressão proteica no tecido pulmonar. Então a gente consegue observar um aumento da expressão gênica da ICAM, que é reduzido pelo estradiol, e a gente tem também um aumento da VCAM, que na realidade o estradiol não teve um efeito na parte gênica. A gente sempre discute aqui no laboratório que o timing é muito importante, uma vez que esses 4 gráficos refletem uma situação na sexta hora, a gente não sabe se isso aqui é para frente, ou seja, a gente vai estar vendo um retrato do que o gene vai levar no futuro. Então é um pouco complicado essa coisa de olhar estanque, isso é uma foto da sexta hora. Então a gente nem sempre vai conseguir ligar diretamente a expressão gênica com a expressão proteica no mesmo momento, né? Mas a gente tem aqui no tratamento com 3 horas uma redução significativa da ICAM e uma redução significativa da VCAM, ou seja, a gente tem uma redução das moléculas de adesão com o tratamento terapêutico, né, do estradiol. Em paralelo, a gente viu moléculas de mediadores inflamatórios, a gente focou na IL-1-beta e no TNF-alfa, então a gente também fez gene e proteína, e a gente mostra, então, o efeito do estradiol na parte gênica e também reduzindo as moléculas, esses mediadores inflamatórios. O resultado aqui embaixo é em homogenato de pulmão, tá? A gente homogeneizou o tecido e foi quantificado tanto a proteína quanto a proteína total, né, quanto a molécula de interesse, que no caso foi IL-1-beta e TNF-alfa. Então a gente mostra um efeito positivo também na redução dos mediadores inflamatórios no pulmão. Bom, gente, eu trouxe os resultados um tanto quanto resumidos, eu tentei focar nas fêmeas e focar no enfoque que a gente deu nos últimos 2 anos aqui no laboratório. Hoje a gente já está um pouquinho mais para frente, a gente já está estudando um pouco mais o papel dos corticoides e estudando um pouco mais outros elementos que estão envolvidos naquele processo de coagulação, mas esses são os resultados mais recentes que foram publicados e que podem dar um pouco de noção e inclusive estão sendo discutidas possibilidades outras de tratamento para tentar melhorar órgãos. A gente tem um convênio com um laboratório, a gente tem uma colaboração com um laboratório na Universidade de Groningen, na Holanda. Os alunos responsáveis por esses 2 trabalhos aqui, que eu mostrei, os de coração são resultados do Roberto e os de pulmão são resultados da Fernanda. São 2 doutorandos que estão fazendo doutorado em dupla titulação e que ficaram na Holanda durante 1 ano e que aí estão estudando a possibilidade, eles introduziram a possibilidade lá na Holanda de estudos que vão ser feitos com estradiol em perfusão dos órgãos ex vivo, ou seja, esses órgãos depois que são retirados do doador são colocados em máquinas e nessas máquinas eles vão ser tratados para tentar melhorar as condições desses transplantes. Então, as coisas vão ser ampliadas ao longo do tempo e no futuro a gente vai poder trazer mais informação e tentar
colocar um degrauzinho a mais na nossa pequena contribuição nessa área que é tão clinicamente relevante. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Ana Cristina, pela excelente apresentação, dados muito instigantes. Gostaria, já temos aqui diferentes perguntas e comentários no chat, mas antes de irmos para as perguntas, gostaria de perguntar ao professor Rotan se ele gostaria de fazer alguma consideração inicial, ou já podemos ir diretamente para as perguntas, professor? Olá, Emiliano. Não, eu apenas gostaria de agradecer a Ana Cristina pela belíssima apresentação. Eu conheço o trabalho assim de uma maneira um pouco distante, porque nós temos tido um contato um pouco mais reduzido e conversamos acerca dos dados da Ana Cristina, mas, de fato, essa história toda contada da maneira como ela contou, eu desconhecia e eu realmente fiquei entusiasmado com a qualidade e com a perspectiva clínica que esses achados que o grupo tem. Ana, muito obrigado e parabéns, muito parabéns pela sua atividade no momento, viu? Emiliano, você, por gentileza, pode dar continuidade, então, aos questionamentos? Na medida que eu tiver alguma inserção, eu vou fazendo. Professor, muito obrigado. Seguindo aqui a ordem dos questionamentos que foram apresentando durante a belíssima apresentação da doutora Ana Cristina, temos aqui Monique Carrijo, parabenizando pela palestra, e faz o seguinte comentário. Visto que o processo inflamatório em fêmeas ovariotectomizadas 10 dias antes da morte encefálica foi menor, será que a inflamação também seria menor em uma mulher durante a pós-menopausa? Ou estágio hormonal cai? Bom, Monique, na realidade, assim, a gente usou esses animais ovarectomizados e aquilo que eu falei no começo, é um pouco complicado você mimetizar a menopausa em animais. Você teria que ter animais mais velhos e teria que optar por um momento de castração para tentar mimetizar o sistema. Tem uma professora brasileira que trabalha na Espanha, que ela estuda especificamente ratas e ela criou alguns modelos de menopausa, usando animais mais velhos e fazendo castração. A gente usou muito parecido do que eu já fazia no Votan, essa coisa de castrar antes e permitir a adaptação. E uma pergunta que a gente tem, inclusive, que foi deflagrada muitas vezes, a gente foi questionado pelo professor que tem a colaboração com a gente na Holanda, que é uma das coisas que ele quer mais entender, é que a gente tem efeitos no pulmão muito mais exuberantes no processo inflamatório quando o estradiol é dado na terceira hora. E ele quer saber como é que estão os receptores. Então, eu acho que no caso da ovarectomizada é mais ou menos a mesma coisa. É aquela coisa do feedback de receptores. Você teve um processo de adaptação a todo o sistema de 10 dias sem o hormônio, e aí você não vai sofrer tanto com a queda, ou seja, você não vai ter aquela limitação de quantidade, porque você já teve um processo de adaptação. Se isso vai acontecer nas pacientes, a gente está tentando, na Holanda eles têm um banco de amostras, eles têm um controle muito mais fino do que a gente, a coisa é um pouco mais organizada. Então eles têm amostras de pacientes, e a ideia é a gente analisar então, quantificar os hormônios nas doadoras, analisar o resultado do transplante e ver se existe, porque não sei se essa queda aguda, do jeito que acontece no rato, ela acontece nas mulheres. A gente tem dados clínicos que mostram que os enxertos de mulheres têm um pior prognóstico, mas a análise clínica ela é muito mais difícil porque ela tem N vieses. Você tem como essa mulher entrou em morte, a idade da mulher, o momento, a fase do ciclo em que ela estaria. Então, são diversos fatores que estariam interferindo. Então, eu acredito que sim, talvez a inflamação seja menor na fêmea, uma mulher na menopausa, mas será que isso tem um impacto positivo, uma vez que ela tem o impacto da idade? Ela já teve perda de proteção cardiovascular. Então, assim, eu no começo, quando comecei a ver esses dados, eu tinha a seguinte ideia na cabeça. E o fato de você manter a perfusão da microcirculação permite que os leucócitos entrem em contato com o endotélio e migrem, entendeu? Então, é assim, é como se o macho, uma vez que ele não tem a perfusão mantida,
ele perde em termos de, ele entra em pequenas isquemias localizadas, mas ele não vai ter a inflamação, uma vez que não vai ter extravasamento de leucócitos. Então, é assim, qual é a nossa atual preocupação? O transplante de uma mulher seria complicado porque ele estaria levando leucócitos para o receptor. Hoje a gente está nessa fase. Se uma mulher na menopausa tem um implante, um órgão com menos leucócitos, aí você vê como uma pergunta leva a outra pergunta. Então, é uma dúvida que a gente tem. Será que a doadora em menopausa teria um órgão com uma melhor qualidade? Pode ser? Obrigado, professora. Vamos aqui para a segunda observação da Joyce Gomes, comentando a seguinte coisa: a terapia com o uso do estradiol poderia ser útil também no tratamento da artrite reumatoide, que acomete, na maioria das vezes, pacientes de sexo feminino acima de 50 anos, após a menopausa? Na realidade, a artrite reumatoide, pelo que eu sei, acho que é a doença autoimune, né? Porque tem artrite como processo inflamatório, mas eu não sei se a artrite reumatoide tem uma ligação autoimune. O que a gente tem como noção, quem trabalha com hormônio, é que em muitas doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo, ou mesmo uma doença alérgica como a asma, os hormônios são vilões. Uma doença alérgica como a asma, os hormônios são vilões. Ou seja, o fato de você ser mulher ou estar ciclando normalmente, você tem um quadro inflamatório pior. Com relação, eu acho que existe uma diferença entre a artrite que ela é apresentada na idade. Eu não estudo o modelo de artrite, eu li algumas coisas, mas eu não tenho tanta experiência. Eu não sei se o hormônio faria uma melhora. A gente dar hormônio, reposição hormonal para artrite, deve ter coisa na literatura já. Eu não tenho esse conhecimento, não. Ok, obrigado, professora. Temos aqui a consideração do professor François, que parabenizo pelo trabalho, foi apresentado de forma clara. Com clara possibilidade de translacionalidade, né? Então, para uma aplicação direta na clínica, né? Ele queria saber se a administração de corticoides, né, de corticosteroides, logo após a morte cerebral, poderia também dar uma proteção, como observado após o estradiol. Olha, na realidade, na clínica isso é feito, tá? Então, assim, no Brasil não existe um protocolo único de manutenção de doadores, tá? O conceito mais enraizado é a manutenção da hemodinâmica, ou seja, o objetivo do clínico que está cuidando do doador é manter a pressão arterial dentro de um nível normal, com drogas vasoativas, volume, ele controla mais a pressão. Mas muitos dos protocolos de manutenção de doadores incluem a reposição de corticoides, tá? Porque existe realmente a queda da liberação de corticoides no ser humano também, como a gente observa nos ratos, e faz parte de diversos protocolos. O que a gente observa nos trabalhos é que não existe consenso, eles não concordam que o fato de você dar corticoide está alterando positivamente o resultado final do transplante. Existem grupos que advogam a favor, como também existem alguns trabalhos onde há reposição de hormônios tireoidianos. Tem bastante trabalho também com a possibilidade de tratar o doador com hormônios tireoidianos. Com o estradiol, a gente é o primeiro grupo que trabalhou com o hormônio feminino, inclusive o primeiro grupo, acho que publicou essa coisa da diferença entre os sexos na morte encefálica. A gente está trabalhando com a possibilidade, sim, de para frente ter essa transnacionalidade com tratamento de doadoras com estradiol, mas provavelmente isso vai começar no ex vivo. Isso vai provavelmente começar na Cuba, o tratamento do órgão com estradiol. Mas, pelos nossos dados e pelo que a gente já tem de prévia do que a gente tem lá na Holanda, você colocar o órgão na máquina, você não consegue tirar os leucócitos que já estão lá. Então, talvez o tratamento da doadora seja muito mais efetivo, uma vez que ele evita a formação de um infiltrado tão significativo. Mas está tudo começando. A gente vai começar o tratamento com estradiol pelo órgão no ex vivo. Ok, muito obrigado. Seguindo aqui, temos a pergunta da professora Roseli. A morte encefálica reduz o hormônio sexual feminino, estradiol no soro, e foi medida a concentração intracelular do hormônio feminino?
Olha, na realidade, a gente só mediu no soro, nos animais, 0, 3 e 6 horas. O primeiro trabalho a gente fez no mesmo animal, ou seja, o animal antes, depois da morte 3 horas, depois 6 horas, que é o primeiro trabalho onde a gente tem um time course da redução do hormônio. Nos outros trabalhos, a gente só pegou a 6ª hora e analisou animais diferentes, ou seja, você tem o animal controle e o animal... E tem aquela dificuldade que eu falei, os hormônios variam, o que é pico para uma fêmea não é pico para outra. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de pegar essa diferença. Se nas pacientes isso acontece, a gente não sabe. A ideia é que a gente vá ter estudos com pacientes lá na Holanda, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil é um pouco complicado, a gente tem algumas coisas planejadas, mas trabalhar com o doador é complicado, porque muitas vezes a família do doador aceita doar o órgão, mas não aceita doar tecido para pesquisa ao mesmo tempo. Então, o que acontece é, você tem acesso ao órgão só quando o receptor doa para você um fragmento. Então, trabalhar com um órgão de transplante não é tão simples, porque a gente tem que ter o consentimento da família, e ela já está no momento, ela já está doando o órgão. Então, muitas vezes, quando você coloca lá no termo de consentimento, que também é para pesquisa, ela não quer, ela só quer doar para transplante. Então, a gente tem um pouco de dificuldade. E no Brasil, as coisas não são tão organizadas. Já é difícil ter o órgão. Trabalhar com a pesquisa... A gente está no INCOR, que é o maior centro, né, de transplante de coração e de pulmão do Brasil, e mesmo assim é complicado. Não é fácil trabalhar com paciente, não. Ok, professora. A professora Roseli também faz o segundo comentário, mas eu vou, professora Roseli, se a senhora me permitir, eu vou para o Lucas e depois eu volto ao comentário da senhora, tá? Que tem a ver com a questão do tempo. Eu vou aqui acionar a pergunta do Lucas Ferreira. Existe um período de vida que seria uma janela de programação dessas diferenças inflamatórias e vasculares entre machos e fêmeas? Animais pré-puberdade responderiam da mesma forma? Isso é uma boa pergunta. Isso me remete a um começo, quando eu estava trabalhando com o Votan e a gente começou com essas coisas do hormônio. A gente começou com um ensaio in vitro, onde a gente pegava células de fêmeas, neutrófilos separados do sangue de fêmeas submetidas à isquemia, e a gente colocava em cima de uma camada de endotélio para ver lesão endotelial. E quando a gente começou com os neutrófilos de fêmeas, eles não lesavam, a gente não tinha perda endotelial, a gente só tinha perda com os neutrófilos dos machos. E na época a gente castrou as fêmeas e o fato de ser castrada não fez diferença. Na época, discutindo com o Votan, a gente chegou até a supor que haveria algum tipo de priming do sistema, ou seja, a partir do momento que o estradiol está presente, a coisa muda. E também tem que se considerar aquilo que eu falei no começo da aula, que o sistema imune ele tem vários genes que são expressos em cromossomo sexual. Então, a mulher tem diferenças na resposta imune, inclusive a gente tem visto várias publicações agora com o coronavírus, que a mortalidade é maior em homens e que a resposta é mais efetiva nas mulheres, e que a gente tem, inclusive, trabalhos, inclusive eu estava com uma revisão essa semana de 2018, que ela faz um paralelo entre idade e sexo, e o que isso impactaria na resposta imune. O que advém de um desgaste do sistema pela idade e o que já seria resultante da diferença entre os sexos. E a mulher ainda tem o fator menopausa. Então, pensando em puberdade, pode ser que essas diferenças sejam pós-puberdade ou não, as que têm mais influência do hormônio, talvez. Mas eu acredito que você pensando na parte gênica e na parte, por exemplo, de clones celulares de linfócitos, por exemplo, TCD4, ou mesmo NK, células NK, eu acho que as diferenças elas já vêm do fato do ambiente ser feminino e ter essa inativação aleatória do X e os clones serem mais variados nas mulheres. Eu acho que tem vários fatores interferindo, vários. Emiliano, acho que o seu microfone está desligado. Está desligado. Obrigado, Roseli. Eu volto aqui à pergunta da professora Roseli, a segunda pergunta dela, no que diz respeito ao tempo de tratamento, né? Foi informado que o tratamento foi feito por 6 horas, mas eu gostaria de saber se foi feito por tempos menores, ou seja, para ser considerados os efeitos genômicos e não genômicos
do tratamento? Na realidade, isso tem sido uma discussão bem recente aqui, inclusive essa coisa do tempo. A gente definiu, quando começou, a fazer o tratamento contínuo, porque a gente queria evitar que a fêmea tivesse a queda pela morte cefálica. Aí, discutindo com os grupos clínicos, eles queriam que a gente tivesse um tratamento terapêutico, onde os efeitos da morte já tivessem sido estabelecidos, ver se o tratamento conseguiria reverter esses efeitos. A gente optou por continuar a infusão contínua a partir da 3ª hora e não fazer pequenos bolos de estradiol, pela facilidade técnica, para facilitar, porque uma vez que a gente já faz uma reposição volêmica, a gente colocou o estradiol junto com a solução fisiológica para já entrar intravascular continuamente no animal, mas hoje a gente, vendo os nossos dados, a gente tem discutido que exatamente por o estradiol ter ações rápidas, talvez fosse interessante a gente permitir que a concentração oscilasse, a gente desse bolos. Porque a gente tem 2 trabalhos publicados com o uso do estradiol em morte cefálica nos machos. Um trabalho em pulmão e um trabalho em intestino. E os 2 trabalhos mostram efeitos positivos do estradiol. E para os machos, a gente usou um tratamento diferente. A gente usou a mesma dose que o Votan usava na isquemia e perfusão, que é uma injeção única intravascular, 1 hora após a morte. E com 3 horas a gente vê um super efeito anti-inflamatório nos pulmões e efeitos benéficos na microcirculação do intestino. Então, a gente hoje discute que talvez o ideal não seja uma infusão contínua. Talvez para uma manutenção de expressão de receptores e para usufruir melhor da ação não genômica do estradiol, que aparentemente é a mais importante no nosso modelo, por causa do nosso timing também, talvez fazer várias injeções ou dar intervalos entre essas doses, né? Perfeito, obrigado, professora. Vou pedir licença novamente à professora Roseli e vou apresentar aqui a pergunta do Roberto Júnior. Depois, professora, eu retorno para as suas outras questões, mas o Roberto Júnior parabeniza pela palestra, né, e pelos resultados. Ele queria saber o possível mecanismo da formação do edema e hemorragia no coração e pulmão. Bom, na realidade, a gente tem discutido isso bastante, inclusive o edema pulmonar foi um dos motivos pelos quais a gente começou um novo trabalho, onde a gente está trabalhando com corticoide e estradiol, ou corticoide sozinho ou corticoide associado ao estradiol. Como o estradiol e os corticoides conversam, eles têm mecanismos, inclusive quando você castra uma fêmea, você altera as concentrações sistêmicas de corticoide e vice-versa, isso também acontece com a castração de machos. Existe uma conversa entre os hormônios sexuais e os corticoides. Então, a gente está buscando agora, e a gente acredita que no edema isso seja importante. A gente tem um animal onde a gente não tem mais corticoide endógeno. Então, eu acredito que esse seja um dos principais mecanismos do edema, além de, claro, a liberação de inúmeras citocinas, ativação do sistema do complemento, ativação da própria cascata da coagulação. A gente tem um processo inflamatório sistêmico que vai gerar, só que no pulmão a gente tem o que a gente chama de edema pulmonar neurogênico, porque a gente vai ter aquela liberação aguda de catecolaminas e a gente vai ter uma resposta também gerada por neuromoduladores, entendeu? Porque a gente tem uma lesão do encéfalo. Então, o edema pulmonar, ele não é só inflamatório, ele não é só decorrente do processo inflamatório. Então, a gente tem um pouco de dificuldade, é o que a gente menos vê efeito do estradiol, na redução do edema. E para o transplante, o edema pulmonar é extremamente ruim. Então, a gente está testando outras maneiras de tratar. Inclusive, a gente, como eu mencionei da outra vez, a gente teve um trabalho publicado em pulmão, inclusive também, não só em coração, com solução salina hipertônica. E ela, por ser uma solução hiperosmótica, ela conseguiu reduzir o edema pulmonar. E a gente tem resultados bastante bons também com solução salina hipertônica, que também podem ser translacionados para a clínica. São resultados em machos, a gente não tratou com hipertônica nas fêmeas, mas a gente não trabalha exclusivamente com o estradiol como alternativa terapêutica. A gente tem outras ideias e, inclusive, o edema é um dos focos dessas nossas ideias. Professora, aí temos mais um comentário da professora Roseli, que o projeto, né, fez reposição hormonal. No caso do hormônio sexual masculino,
ela tem visto que genes que são alterados com a castração de rato macho numa estrutura dimórfica do rato macho não são necessariamente os mesmos que respondem à reposição hormonal com testosterona. Sabe dizer se essas diferenças também existem quanto aos hormônios estrogênicos? Olha, eu acredito que sim, porque na realidade a gente, além disso, na fêmea a gente não vai ter só o estradiol, né? A gente vai ter a redução da progesterona, que a gente muitas vezes deixa de lado quando trabalha com estradiol, mas ela tem efeitos bastante importantes e muitas vezes semelhantes ao estradiol em algumas vias e diferentes em outras. Então eu acho que sim. E uma das nossas ideias, inclusive, pensando agora que ela falou da testosterona, é dosar a testosterona nos machos para ver se ela também está caindo, o que a gente acredita que sim, como nas fêmeas. E quando a gente trabalha com inflamação sistêmica e lê muito essa coisa dos hormônios, muitas vezes a gente vê que a testosterona seria, entre aspas, um vilão, meio jogando no jogo do pró-inflamatório, mas a gente não tem informação, a gente não trabalhou com testosterona, mas eu acredito que a mesma coisa que ela observa na castração dos machos pode e deve ser uma verdade nas fêmeas. Nem tudo vai responder à reposição hormonal e nem sempre a gente vai conseguir criar um ambiente igual. Quando a gente dosa, eu não mostrei os dados, mas quando a gente dosa o estradiol dessas fêmeas que receberam tratamento, os níveis são altos, a gente não conseguiu retomar níveis fisiológicos. E a gente fez uma infusão contínua, ou seja, a gente manteve essa fêmea com concentrações altas, ou seja, a gente tem tanto efeito benéfico quanto com certeza a gente está alterando outras coisas. A reposição ela não vai agir exatamente como era o fisiológico antes, e ainda num ambiente que não vai ter a progesterona e não vai ter o jogo entre os hormônios. Então é muito difícil reproduzir. Então a nossa visão é que a gente está tentando usar o estradiol como um remédio, uma droga, uma terapia. E tentar esquecer um pouco dele como um hormônio, tentar dizer, porque a gente não faz reposição, porque não tem como. E mesmo quem faz reposição hormonal, as mulheres que fazem reposição, não conseguem atingir os níveis fisiológicos. O mais perto que a gente chegou disso foi no Votan, que a gente dava uma injeção subcutânea de estradiol um dia antes, 24 horas antes, e 24 horas depois, a fêmea respondia como se ela estivesse em estro, ou seja, é como se a gente tivesse induzido um proestro. Ela ovula, né, ela entra chama de heat period, e a gente tem uma fêmea em estro com valores muito próximos do fisiológico. Mas é assim, a gente tem que pensar com a situação clínica. Não tem como você falar, eu vou entrar em morte cefálica amanhã, então eu vou tomar um estradiol hoje, ou vou dar estradiol para... tem esse lado da terapêutica. E como o hormônio, a quantidade circulante é pequena, se você for pensar naquele da sigla que você compra, que é hidrossolúvel, por mais que você dilua, você vai estar meio que dando quase uma homeopatia e você vai ter efeito. Então, é complicado. Essa coisa da reposição, reverter essa parte, eu não acredito que reverta tudo, não. Obrigado, professor. Vamos aqui para a última pergunta da professora Roseli. Né? Ela afirma que há um aumento de liberação de catecolaminas após a morte cefálica e ela questiona, né? Como estão os níveis de AMP cíclico plasmáticos nesses animais? Sabe se há alguma diferença de concentração entre machos e fêmeas? Isso é uma pergunta interessante, porque a gente não focou. A gente, na realidade, com relação às catecolaminas, o começo do trabalho no laboratório com morte encefálica foi bem quando eu entrei no Lean, eles tinham estabelecido o modelo e estavam começando a estudar, e a visão clínica é muito focada nas catecolaminas, é muito focada naquela coisa da alteração hemodinâmica que vai ser gerada pela alta concentração de catecolamina sistêmica. E o que eles fizeram? O primeiro trabalho aqui do Lean, tentando focar nisso, eles fizeram uma anestesia peridural para impedir que houvesse essa liberação de catecolaminas e para ver se os efeitos da morte seriam revertidos, ou seja, se eles eram decorrentes dessa liberação maciça de catecolaminas. E o nosso estudo mostrou que não adiantou fazer esse bloqueio simpático, que essa ativação simpática não é a principal desencadeadora, ela leva a algumas alterações, mas o processo inflamatório e as principais alterações de microcirculação, elas não têm ligação direta com as catecolaminas. Então, como esses trabalhos iniciais com a reversão da liberação não deram resultado, a gente não teve foco mais em catecolaminas e a gente nunca dosou
AMP cíclico. A liberação de catecolaminas, se você for pensar no efeito pressórico, não difere entre machos e fêmeas. O modelo se comporta na hemodinâmica exatamente igual. E a função cardíaca, que é ligada a essa parte de hemodinâmica, ela também não está alterada se você comparar machos e fêmeas. Eles vão sofrer do mesmo jeito. O que difere, sim, é a microcirculação, a coagulação e o processo inflamatório. Obrigado, professora. Eu acho que conseguimos alinhar perfeitamente todos os questionamentos e essa rica apresentação, esse belo trabalho que nos trouxe para a discussão. Um tema muito rico que certamente poderíamos ficar horas aqui discutindo. E se nós colocarmos ainda mais a variável pela qual nós estamos vivendo, né? Os alvos, né, do seu trabalho, que é a circulação, coração, pulmão, e se inserirmos uma outra variável, Covid-19, então aí que as coisas podem se deslanchar para um outro patamar. Mas, seguindo o nosso cronograma, estamos aqui encaminhando para o fechamento da atividade do nosso horário, já são 10h30 da manhã. Eu volto a palavra ao professor Votan para fazer as palavras de encerramento. E, em nome da equipe, eu agradeço mais uma vez a doutora Ana Cristina pela disponibilidade de trazer esse tema para a discussão e a presença de todos. Então, professor Votan, querendo fazer as palavras finais, por favor. Muito obrigado, Emiliano. Bem, Ana, eu agradeço e fico muito satisfeito que tenha sido uma apresentação que tenha gerado tantas questões e o que mostra que o seu trabalho está absolutamente dentro de um contexto, como o Emiliano bem colocou, e eu só espero que você, numa próxima oportunidade, consiga trazer mais peças desse quebra-cabeça, que, evidentemente, ele é absolutamente atual e é muito interessante, porque o trabalho em si, ele consegue juntar todo o sistema biológico, que é algo fascinante, não é? Então, dentro de um contexto absolutamente clínico, com muita importância clínica, você, com o seu trabalho, consegue designar as questões para vários compartimentos do organismo, e isso tem, certamente, um ganho social enorme. Eu também agradeço a possibilidade de ter participado e encerro aqui a minha participação. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, professor Votan. Professora Ana Cristina, a senhora gostaria de ter a fala final, por favor? Eu gostaria de agradecer, foi uma oportunidade muito legal. A gente que trabalha com pesquisa, tudo que a gente quer é que o nosso degrau, essa formiguinha, aquele formigueiro enorme da ciência, seja conhecido e ajude outras pessoas a responder outras perguntas. Então, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigada, gente. Obrigado, doutora Ana Cristina. Então, sim, vamos encaminhando para o nosso encerramento da atividade de hoje. Reforço aqui em tela o registro da presença. Peço a todos que possam, até o final do dia de hoje, registrar suas presenças nesse endereço, RUT-RNP-BR/presença, colocando as informações pessoais, escolhendo o SIG Farmacologia e Terapêutica e inserindo o código da sessão. Ok? Agradeço a todos, faço o convite mais uma vez para que todos participem da sessão do SIG do próximo mês, onde estaremos discutindo o que aconteceu durante esse ano e estaremos propondo a agenda, né, elaborando de forma conjunta a agenda do próximo